Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz, nós estamos aqui para glorificar ao Senhor mais uma vez. Eu convido você, na verdade, refletindo o convite da palavra de Deus, a nos prostrarmos diante do Senhor, a oferecermos as nossas vidas a Ele, cantando logo de início, aquele que nos comprou com seu precioso sangue, aquele que tem nos sustentado, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aquele que tira o nosso temor, aquele que nos dá paz, aquele que é o nosso companheiro fiel. Vamos louvar a Deus cantando agora. Prostramo-nos ante o Senhor, oferecemo-nos a Ti. Prostramo-nos ante o Senhor, oferecemo-nos a Ti. Quando ajoelhamos, humildes te oferecemos adoração, honra e louvor. Com ousadia perante o trono, agora podemos estar. O teu precioso sangue nos comprou. Diante de Ti estão nossas vidas, tudo queremos Te dar. Queremos aos Teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Neste santuário, corações se curvam ao majestoso esplendor. Mas não há temor, Jesus está aqui. Jesus está aqui. O seu sangue nos redimiu. Com ousadia perante o trono, agora podemos estar. O seu precioso sangue nos comprou. Diante de Ti estão nossas vidas, tudo queremos Te dar. Queremos aos Teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Aleluia.
Irmãos e irmãs, que letra preciosa. Que seja verdadeira ao sair dos nossos lábios, não é? Diante do nosso Deus estão as nossas vidas. E nós queremos ficar aos pés dele, porque outro lugar melhor não há. Irmão e irmã, vamos agora ler o Salmo 113. Salmo 113, que fala de Deus como o alvo mais digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa glorificação. Salmo 113 nos diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Irmãos, nesse mesmo espírito de louvor, nós vamos cantar agora um hino dos nossos hinários, é o hino 110, A Vida com Jesus, que fala que é preciosa, é rica esta vida com Jesus. Hino 110. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do nosso Deus com uma oração. Eu quero convidar nosso irmão presbítero André, presbítero Deco, para nos dirigir numa oração de adoração ao nosso Deus.
Vamos orar, irmãos. Ó Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de cultuar o teu nome. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o único Deus, ó Pai. O Senhor que criou todas as coisas, ó Pai. O Senhor que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor que nos criou, ó Pai, e o Senhor nos criou para que nós pudéssemos glorificar e louvar o teu santo nome. E é isso que nós queremos fazer, ó Deus, não somente nesta noite, não somente neste culto, ó Deus, mas na nossa vida, ó Pai. Todos os dias, todos os momentos, em tudo que estivermos fazendo, que nós possamos realmente transmitir, ó Deus, essa verdade. Transmitir o Evangelho através da nossa vida, ó Pai. Pregando, ó Deus, através realmente das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso falar. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem dirigido as nossas vidas. Ó Pai, nós declaramos nessa noite que nós somos dependentes do Senhor. Nós não podemos fazer nada, ó Deus, sem realmente estar prostrados aos teus pés, ó Pai, porque nós não somos nada. Ó Deus, o Senhor nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E que nós possamos, através da nossa vida, refletir essa luz maravilhosa, que é a luz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, que esse culto seja único em nossas vidas. Que realmente possamos desfrutar, ó Pai, desta noite, com a Tua palavra, com os louvores, com a mensagem que o Senhor já preparou, ó Deus, para nós nesta noite, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa vida, pela vida do pastor, o teu servo, pela vida da tua igreja, ó Pai, que tem acompanhado os cultos. Ó Deus, nós realmente, é um tempo diferente, mas é um tempo realmente de refletirmos na nossa vida espiritual, ó Deus. Não separando da nossa vida cotidiana, diária, mas realmente naquilo que a gente tem entregado a Ti, que seja realmente de coração, que seja verdadeiro, que seja realmente fruto do amor que nós sentimos por Ti, ó Deus, mas principalmente daquilo que o Senhor já fez em nossa vida, ó Pai. E nós queremos mais, nós queremos realmente fazer muito mais através daquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida. Por isso nos ajude, por isso nos dê sabedoria. Por isso, ó Pai, continue caminhando conosco todos os momentos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Ó Deus, te agradeço por tudo, te agradeço por esse momento em especial, e é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós agora vamos, mais uma vez, como temos feito nos cultos nesta quarentena, recordar, lembrar dos louvores entoados pelo nosso Coral Melodias de Vitória, e hoje nós vamos ouvir os irmãos coristas cantando um hino maravilhoso, Asas da Alva.
Graças a Deus por essas verdades cantadas pelo nosso coral, irmãos. Aonde formos, a destra do Senhor vai nos suster. Glória a Deus. Convido você a abrir a Bíblia mais uma vez, agora no Salmo 77, que eu julgo ser um dos salmos mais bonitos, com uma mensagem tremenda para nós. Salmo 77. Eu vou ler. A palavra do nosso Deus nos diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Irmãos, esse último versículo do Salmo resume toda a mensagem aqui retratada, né? Deus conduzindo o seu povo em todos os momentos. E agora eu convido você a cantarmos a esse Deus. Vamos entoar cânticos de louvor, cânticos espirituais que retratam esse Deus que nos toma pela mão, esse Deus que opera maravilhas, esse Deus cujo caminho é de santidade. Ele nos conduz ainda hoje. Vamos glorificar, irmãos, agora o nosso Deus cantando Exaltai. Vamos exaltar o nome do Senhor. Sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai,
Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. Exaltai, Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. mais uma vez, irmãos. Entrarei em tua presença com louvor. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. A Ele se louvai. Exaltai. Amém. E vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, irmãos, nosso Criador, sustentador, o nosso Salvador, dizendo que Ele é único, és tu única razão da minha adoração. Fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te
Jesus. Vamos dizer isso juntos. Em todo tempo nós louvaremos. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Em todo tempo nós louvamos o nome do nosso Senhor. E por isso, irmãos, por causa da fé dada a mim e a você pelo próprio Deus, o autor e consumador da nossa fé, e é por causa da esperança que temos nele, não é? Que nós podemos descansar. Vamos cantar isso, que o poder do Senhor está acima de todas as tribulações, todas as barreiras que nós estamos enfrentando, e por isso podemos descansar. A verdadeira fé gera descanso. Descansarei. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura nele. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade
eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Estamos seguros nele. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Apenas as vozes agora. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar, Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Estamos seguros nele, graças a Deus. Irmãos, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, numa porção do texto sagrado, e eu quero pedir que você abra então a sua Bíblia na segunda carta, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 9 até o versículo 22, até o final do capítulo e da carta, né? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 22. Eu vou fazer a leitura, eu peço que você acompanhe com bastante atenção. A palavra do nosso Deus nos diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico,
mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Irmãos, em maio de 2011, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria com o título Solidão é doença e vivemos epidemia. Nas últimas 2 ou 3 décadas, segundo o IBGE, o número de casas habitadas por uma única pessoa saltou de 7% para 12% no Brasil. E irmãos, se solidão era epidemia em 2011, em 2020 virou pandemia, com certeza, porque como sabemos, para diminuir a velocidade da transmissão da Covid-19, para ganhar tempo para equipar o sistema de saúde, a OMS, Organização Mundial de Saúde, tem recomendado que os países apliquem restrições de circulação de pessoas nos seus territórios, não é? E o resultado disso? Pelo menos 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, o que representa, irmãos, mais de 1/3 da população mundial, estão vivendo atualmente sobre algum tipo de restrição de circulação para conter o rápido avanço da pandemia. Portanto, se já era muito solitário para quem vivia sozinho, ou se sentia sozinho, ficou ainda pior. No dia 1º de maio, dia do trabalho, há exatos 30 dias atrás, a CNN Brasil publicou em seu site um artigo intitulado Solidão, o lado sombrio do home office. Eis, irmãos, o que escreveu Ian Barry, o colunista. Ele disse: depois de mais de 1 mês de trabalho em casa, fazer home office deixou de ser novidade. E um lado sombrio do trabalho remoto pode surgir: a solidão. A solidão no local de trabalho pode ser um problema muito sério, mesmo quando todos estão trabalhando em um escritório. Mas a mudança repentina para o trabalho remoto pode aumentar o risco. Perceba, irmãos, como a solidão é uma companhia indesejada. O problema da solidão não afeta apenas quem vive só. O viver só pode apenas aumentar o risco de solidão. A solidão não é simplesmente consequência da ausência de pessoas por perto. A multidão, muitas vezes, é o lugar mais solitário. Você já deve ter se sentido solitário assim no meio de muita gente, não é? Um outro fato, irmãos, é que há centenas de milhares de famílias em isolamento social, mas que também estão se sentindo sós, estão experimentando a solidão. Você também deve saber muito bem o que eu estou dizendo. E por quê? Porque a multidão muitas vezes é o lugar mais solitário. Porque, irmãos, é possível ser solitário mesmo em família. Bem, a solidão não depende do número de pessoas que estão com a gente em determinado lugar, seja no trabalho, em casa, ou até nas redes sociais. Depende do tipo de relacionamento que nós temos com aqueles que estão ali conosco. Cada vez mais sozinhas
especialmente agora por causa do novo coronavírus, as pessoas estão procurando uma maneira de combater a solidão ali nas redes sociais. Porém, irmãos, compensar o vazio físico, ou mesmo buscar compensar a falta de entretenimento com centenas e até milhares de amigos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou no Skype, Zoom, ou no YouTube, mesmo que em transmissões ao vivo, né, as chamadas lives, não resolve o problema da solidão. O psicólogo norte-americano John Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, publicou um livro importante sobre relacionamentos, intitulado Solidão, a natureza humana e a necessidade de vínculo social. Falando, irmãos, sobre a tentativa de se combater a solidão utilizando as redes sociais, ele diz: é como tentar matar a fome com aperitivo. A interação ali é eletrônica. A pessoa não é parte da vivência do amigo. Para Sherry Turkle, psicóloga também, professora do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, muitos optam, segundo ela, pelos relacionamentos nas redes sociais por medo de contato íntimo. Ela diz, irmãos, que estar conectado dá a ilusão de termos companhia sem as demandas de uma amizade real e verdadeira. Segundo Turkle, a autora do livro, o nome do livro é até sugestivo, né? Em inglês ainda não tem em português, mas o título é Sozinho Juntos, Sozinho em Companhia. Ela diz que a tecnologia mudou tanto a nossa vida, que acabou mudando até mesmo a nossa experiência de solidão. Por exemplo, para fazer uma reflexão que seja, precisamos postar o nosso pensamento. Assim, nós não cultivamos a capacidade de ficar sozinhos, a capacidade de refletir por nós mesmos. Gelson Oliveira, que é professor de filosofia da PUC do Paraná, ele concorda, e ele escreveu o seguinte: nós não sabemos mais ficar sozinhos, e buscamos nos ocupar a toda hora, como se ficar sozinho fosse perda de tempo. Ocupamos o silêncio com o barulho. Irmãos, isso aqui é extremamente importante, não é? De um lado, temos então a solidão, que poderia ser benéfica em alguns momentos, e isso tem sido descartado. O silêncio tem sido ocupado com o barulho. O silêncio é visto como perda de tempo. No entanto, por outro lado, irmãos, nós continuamos sós. As companhias que temos são eletrônicas, são virtuais, desprovidas, na maioria das vezes, de amizade real e profunda. Que tempos os nossos, irmãos! Eu recebi um vídeo do presbítero Fernando Momberg, aliás, todos os presbíteros, no grupo do conselho ali no WhatsApp, olha as redes sociais aí presentes, e é apontado ali no vídeo o que pode acontecer no período pós-pandemia. A tendência é que os escritórios não mais existam como até agora existiram. Uma grande parcela das empresas vai deixar os funcionários em casa, home office, mesmo depois da pandemia. Então, pense comigo, morar perto do trabalho, enfrentar o trânsito pesado, pegar ônibus, metrô lotado, tudo isso vai ser coisa do passado, pelo menos assim é o que diz ali quem gravou o vídeo. E eu creio que tem muita chance de acontecer mesmo. E você pode até estar pensando aí, que coisa boa isso, né? O X da questão, irmãos, o enorme problema disso tudo é que os contatos também mudarão. Também serão reformulados, e penso eu, para pior. Cada vez mais os nossos relacionamentos serão virtuais. Tudo acontecendo através de cliques, de telas, por meio de redes, por meio da internet, cada vez menos presencial. E numa rápida troca de mensagens ali no grupo do conselho, foi colocada ali a seguinte pergunta, não me lembro qual dos presbíteros: à luz disso, como será a igreja nos próximos anos?
Você tem essa resposta na ponta da língua? Como será o viver a igreja de Cristo nesta terra nos próximos anos? Com a sociedade vivendo cada vez mais isolada, fria, sem contato, como é que vai ser a igreja daqui para frente, irmãos? Deu para ver como essa questão da solidão é muito mais abrangente do que normalmente nós percebemos, não é? Por isso, nós precisamos abordá-la do ponto de vista bíblico. Como saber se nós já sofremos com a solidão? O já citado Dr. John Cacioppo, ele apresenta, irmãos, alguns sintomas da solidão, que é importante nós, ao citar aqui, nós já investiguemos o nosso coração, a nossa própria vida. Diz ele que a pessoa não se sente em sintonia com os outros ao redor. O solitário sente que lhe falta companhia. Ele sente não ter ninguém a quem recorrer. Não se sente parte do todo, parte do grupo de amigos. Ele sente que já não é mais próximo de ninguém. Sente que seus interesses e ideias não são compartilhados por mais ninguém. Então ele se sente excluído. Sente que as suas relações com os outros também não são significativas. Sente que ninguém o conhece bem de verdade. Ele sente que as pessoas estão ao seu redor, mas não estão com ele. Esse é o solitário, irmãos. Esses são alguns sintomas da solidão. Ainda segundo esse psicólogo, a solidão provoca várias alterações biológicas, efeitos colaterais na pessoa, efeitos no sono. Você sabia que pessoas solitárias demoram mais a pegar no sono? Solitários sentem mais fadiga. E isso compromete a regulação metabólica, neural, hormonal. Efeitos no cérebro. O isolamento afeta as funções comandadas pelos lóbulos frontais, como o controle dos impulsos, a resolução de problemas, a aderência às normas sociais. Efeitos no comportamento. Solitários são mais predispostos a sofrer de estresse, de timidez, de raiva, de ansiedade, de pessimismo e até mesmo de hostilidade. São mais hostis os solitários. Efeitos na saúde. E isso aqui é importantíssimo. O corpo dos solitários apresenta menor resistência imunológica, irmãos, tornando-os mais suscetíveis a infecções. Os solitários são propensos também a doenças cardiovasculares, aumento da pressão arterial. Veja isso, irmãos. O corpo falando, gritando por causa da solidão. Como combater a solidão? Seja vivendo sozinho, ou no lar com outras pessoas, ou mesmo no meio da multidão. Como combater este mal? Como lidar com a solidão que pode destruir a nossa paz, o nosso bem-estar, a nossa saúde, como vimos, e principalmente que pode minar o nosso relacionamento com Deus. Aliás, cabe aqui uma palavra, irmãos, porque isso é muito importante também. Por que apontar o relacionamento com Deus como sendo afetado em cheio pela solidão? Pelas seguintes razões, e eu quero até que você veja aí no slide. O relacionamento com Deus é prejudicado pela solidão, porque, primeiro, o próprio Deus afirma que não é bom que o homem esteja só. E nós muitas vezes só colocamos esse versículo como que se referindo à união conjugal, não é? E é verdade. Mas eu creio que ele é muito mais abrangente. Não é bom que o homem esteja só, ou seja, a solidão vai contra aquilo que o Criador idealizou no seu ato de criação, no seu ato criador. Deus não nos projetou para uma carreira solo, mas para vivermos juntos. Não nos criou para vivermos independentes e distantes uns dos outros. Outra razão pela qual o relacionamento com Deus é atingido negativamente pela solidão é que nós fomos chamados para a comunhão do Filho e também para a comunhão uns com os outros. Para citar pelo menos um ou dois versículos aqui,
1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa comunhão com o nosso Redentor, ela transborda também, não é? E abarca a comunhão fraterna, a comunhão dos irmãos. 1 João 1:7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer dizer que nós fomos salvos, fomos trazidos à fé para a comunhão com Deus, para a comunhão com os irmãos. Uma outra razão porque o relacionamento com Deus é afetado pela solidão é que nós precisamos da comunhão dos salvos para nos encorajar às virtudes cristãs, ao amor, às boas obras, à perseverança. Hebreus capítulo 3, 12 e 13 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ainda na mesma epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia do Senhor, o dia de Deus. Então, irmãos, existem aspectos da nossa santificação que só serão levados a cabo, só serão efetivados na nossa caminhada cristã, se nós tivermos comunhão uns com os outros. Veja então que a solidão interfere nisso, a solidão interfere na nossa santificação. Eu creio, irmãos, que essas razões demonstram nitidamente o impacto da solidão na nossa comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. Por isso, nós precisamos ir à palavra e aprender da palavra de Deus sobre como combater este mal, o mal da solidão, que muitas vezes é visto por nós até com desdém, até como algo que não precisa ser muito bem lidado, não é? Que não é algo de relevância negativamente em nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Cuidado, porque nesse combate nós precisamos usar as armas, os princípios da Escritura, irmãos. E eu gostaria então de analisar aqui esta ordem de coisas à luz do exemplo do apóstolo Paulo, narrado no texto que nós lemos aqui. Porque ele, o apóstolo Paulo, experimentou bem de perto, irmãos, a dor, o incômodo de estar sozinho. Nós vemos aqui a crueldade da solidão. Podemos dizer, irmãos, que Paulo sentiu como a solidão é cruel. Parece que ela sempre escolhe os nossos piores momentos para atacar. Observe o exemplo de Paulo. O contexto do texto que lemos mostra que ele já estava no finalzinho da sua vida. Ele havia trabalhado duro no seu ministério, e mesmo assim o apóstolo precisou instar ao filho na fé, ao amigo Timóteo, para que fosse depressa encontrá-lo ali na cela da prisão onde ele estava. São os aborrecimentos produzidos pela solidão, que é cruel, irmãos. A solidão nunca espera os nossos melhores momentos. Paulo estava ciente da sua partida em breve, de que Deus o chamaria logo, como eu disse. Ele mesmo disse que ele havia terminado a corrida, né? No verso 7 desse capítulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E na sequência ele escreve: vem logo, Timóteo. O homem de Deus estava se sentindo só. Quando a solidão chega, irmãos, é para destruir. Paulo sentiu na carne os cravos dolorosos da solidão. Observe primeiramente a dor das circunstâncias desfavoráveis. Esta última carta de Paulo não foi escrita de um escritório bem equipado, ou de um quarto agradável, numa das suas paradas entre uma viagem missionária e outra. Foi escrita de uma masmorra,
de uma cela romana localizada num calabouço subterrâneo, frio, úmido, escuro, com apenas um buraco no teto para passar luz e ar. E dentro daquele buraco de pedras, Paulo permanecia com mãos e pés algemados. Ele fala disso no capítulo 2, verso 9 dessa carta. Pelo Evangelho, ele diz: estou sofrendo até algemas como malfeitor. Seria essa a maneira que você gostaria de passar os últimos dias da sua vida? Duvido. Confinado num buraco, incomodado pelas baixas temperaturas, pela pouca luz ali do inverno, com calafrios no corpo e na alma, esperando apenas a morte chegar. De jeito nenhum, não é? Mas muitos de nós podem se identificar com esse momento de Paulo aqui. Pense comigo, irmão e irmã. A mente ainda cheia de planos, o coração pleno de sonhos, as mãos calejadas, as costas cheias de cicatrizes, né? Por tanto trabalho, investimento na obra do Senhor, mas agora impossibilitado de seguir adiante. Um dia foi livre para fazer o que desejava, mas agora preso e com os dias contados, Paulo estava paralisado pela situação. Era a solidão ferindo com o cravo da circunstância. Mas o exemplo do apóstolo nos ensina também quanto à dor das partidas inesperadas. Paulo, irmãos, estava acostumado a conviver com muita gente, com muitas pessoas. Estava habituado tanto a ministrar a elas, quanto a ministrar com elas. Basta uma leitura rápida aqui, nas saudações finais de todas as suas cartas, para constatarmos essa realidade, né? Vejam, por exemplo, a saudação final aqui, do verso 19 em diante. Ele saúda a um e a outro. Ele gostava de estar junto. Como de costume, em quase todas as suas outras cartas, Paulo cita aqui o nome. E ele cita, irmãos, pelo menos nove nomes de companheiros, de conhecidos. Cada nome com uma história diferente de comunhão com Ele, de contribuição à obra do Senhor com Ele, que eu creio vale a pena até a gente mencionar aqui. Ele cita o casal Priscila e Áquila, aqui citada como Prisca e Áquila. Eram cooperadores de Paulo na causa de Cristo. Com esse casal companheiro, Paulo viveu um bom período ali na cidade de Corinto. Ele cita aqui Onesíforo, um amigo de Paulo, que por muitas vezes o reanimou, um amigo que nunca se envergonhou do apóstolo. Ele fala sobre isso aqui no capítulo 1. Ele cita ainda Erasto. Aliás, John Stott acha correto tomar Erasto como sendo o tesoureiro da cidade de Corinto. Ali em Romanos fala que ele era tesoureiro da cidade. A ideia é que ele era de fato o tesoureiro da cidade e veio a se tornar cristão, veio a se tornar um missionário do Senhor à Macedônia. Trófimo é citado aqui também, natural de Éfeso. Foi um dos companheiros de Paulo na terceira viagem missionária, na Grécia, em Troade, na viagem a Jerusalém também. Mas naquele momento, esse amigo de Paulo se encontrava doente ali em Mileto, e Paulo não podia ajudá-lo. Ainda são citados Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Ou seja, alguns cristãos lá de Roma mesmo, provavelmente novas amizades e nova comunhão ali mantida, não é? Que Paulo tinha feito na capital romana. Homens de tantos discípulos, ou melhor, um homem de tantos discípulos, de tantos amigos, de tantos companheiros de ministério, agora era um homem que se sentia terrivelmente isolado e solitário. As únicas vozes que ele ouvia eram, com certeza, as dos guardas da cela e do seu fiel amigo Lucas, né? Porque ele escreveu: só Lucas está comigo. E alguns de seus amigos mais íntimos, irmãos, por diversas razões, ou o abandonaram, ou partiram para cumprir a missão em outro lugar. A falta de comunhão com aqueles queridos acentuava mais ainda a dor e a solidão deste homem de Deus. Daí a razão para ele pedir a Timóteo: vem logo, procura vir ter comigo depressa. E no verso 21, apressa-te a vir antes do inverno.
Notem, irmãos, que esse parágrafo final aqui da sua carta, nesse parágrafo Paulo menciona 4 nomes de pessoas que o deixaram, que partiram. 3 delas por motivos legítimos e uma por apostasia, por abandono da fé. Nos versos 9 a 12 nós lemos: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Falemos aqui sobre esse apóstata Demas. John Stott, mais uma vez, no seu comentário, ele disse: a deserção de Demas é obviamente muito dolorosa a Paulo. Anteriormente ele tinha sido um de seus companheiros mais chegados. Nos 2 outros versículos do Novo Testamento onde ele é mencionado, o nome dele vem ao lado de Lucas. Portanto, a ideia era de proximidade. Agora, ao invés de colocar o seu amor na futura vinda de Cristo, diz John Stott, ele, Demas, começou a amar o presente século. Os detalhes não são divulgados, né? Talvez ele tenha sido alcançado e dominado e atacado pela covardia, naquele domínio de terror ali e perseguição à igreja. Esse era o contexto da época. Além disso, Paulo cita os outros 3 chegados que partiram, mas por outros outros motivos e motivos nobres: Crescente, Tito e Tíquico. Crescente foi para a Galácia, foi para ministrar as igrejas daquela região, uma região que Paulo tanto amava. Tito, que era um homem acostumado com a tarefa, ele foi para a Dalmácia para ensinar líderes, para formar líderes ali para aquelas igrejas. Tíquico foi para Éfeso entregar essa 2ª carta a Timóteo. Pode ser que Paulo também pretendia que ele ficasse em lugar de Timóteo em Éfeso, durante o tempo em que Timóteo fosse ali visitá-lo na prisão em Roma. Irmãos, após uma vida inteira de comunhão e de colaboração, de andar junto, lado a lado, sabe aquele tamo junto? Depois de viver uma vida inteira com isso, Paulo agora experimentava os últimos dias da sua vida praticamente só. De novo, só Lucas estava com ele. Um o abandonou por amar mais o mundo, outros o deixaram por terem uma missão a cumprir e atenderem ao chamado do Senhor. Irmãos, tantas vezes nós também passamos por isso. Uns partem em abandono, por ingratidão, quem sabe. Outros partem para fazer aquilo a que foram chamados pelo Senhor, glória a Deus. Alguns outros partem até desta vida, alguns outros morrem, são chamados pelo Senhor para a pátria celestial. E eu pergunto, você se sente só no meio disso tudo? Pensando na sua família, o ninho está vazio? Ou você perdeu alguém que amava? Ou ainda está distante de um querido seu? É a solidão ferindo, irmãos, com o cravo das partidas inesperadas. Além disso, podemos falar também da dor das memórias amargas. Além de ferido pela circunstância e pelas partidas, Paulo estava ferido pelas memórias aflitivas. Na hora da solidão, nossos pensamentos, as nossas memórias são os nossos piores inimigos, não é verdade? No caso de Paulo aqui, ele remoía a ideia de que a chegada do inverno poderia impedir a viagem de Timóteo, lá de Éfeso até Roma, onde o encontraria. Ele recordava ainda a oposição que ele havia sofrido durante a sua vida, durante seu ministério, e sofria com as lembranças de quem o havia ferido com palavras e posturas, né? A partir do verso 14 ele fala de Alexandre o latoeiro, que causou-lhe muitos males. Imagine, irmãos, você sozinho e com tudo isso na cabeça. E se o inverno atrapalhar a viagem de Timóteo? Depois de tudo que eu fiz na vida, tem que passar por isso. Por que é que Alexandre fez isso comigo? Por que é que os irmãos de Roma não vieram me ajudar? Ah, sim, porque ele cita aqui que na primeira defesa dele, ninguém foi a seu favor, todos o abandonaram. Irmãos, Alexandre o latoeiro, citado aqui no versículo 14, era um homem que trabalhava com cobre, é o que tudo indica. John MacArthur sugere então que ele era um fazedor de imagens, um fazedor de ídolos.
Esse homem falou muitas coisas más contra Paulo. Essa seria uma outra possível tradução aqui para o versículo 14. Talvez ele tenha entregado Paulo às autoridades romanas com calúnias, maledicências. E como se não bastasse, ninguém precisava tanto da ajuda de Paulo, tanto de ajuda como Paulo, né, estava precisando ali naquela hora. Ele estava sendo alvo de falsa acusação diante da corte de Roma. E as acusações, vale a pena lembrar aqui, poderiam ser as mais variadas possíveis. A de ser ateu, ele não adorava os deuses romanos. A de ser canibal, por comer e beber o corpo e o sangue do Senhor. E até de ser baderneiro, sabe? Por se opor à adoração ao imperador. Naquelas circunstâncias, irmãos, a lei romana permitia até um advogado de defesa, testemunhas para deporem a favor do réu, mas ninguém apareceu. Ninguém dentre todos os cristãos de Roma, a quem Paulo escreve a carta aos Romanos, que é uma carta que transborda do Evangelho. Ninguém ali da igreja de Roma, irmãos, quis estar ao lado de Paulo no tribunal de César, nem para falar uma palavrinha a seu favor, nem para aconselhá-lo quanto a como se conduzir naquele caso, nem para apoiá-lo com uma simples demonstração de empatia. Todos os que tinham condições de ajudá-lo deixaram na mão, literalmente. Era a solidão ferindo Paulo com o cravo das memórias amargas. E aí, irmãos, nós precisamos analisar o que é que Paulo fez nesse contexto. Paulo não entregou os pontos. Apesar das circunstâncias, das partidas, das memórias amargas, ele soube combater a solidão. Eu pergunto a você, você tem tido essa sabedoria de Paulo? Você tem combatido a solidão? Tem superado e vencido a solidão? Irmãos, o que é que Paulo nos ensina nesse combate? No combate à solidão. O primeiro ponto: busque a comunhão. Olha o que ele diz no verso 9: procura vir ter comigo depressa. Verso 11: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, traze-o, ele me é útil para o ministério. Olha o que ele diz no versículo 21: apressa-te a vir antes do inverno. Irmãos, nós temos pelo menos 3 lições importantes aqui, e eu quero ver rapidamente. Solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso. Paulo não pede uma caravana de amigos, ele não quer uma multidão, ele quer Timóteo e Marcos. Paulo sabia que a solidão não se combate com multidão, mas com bons relacionamentos, mesmo que sejam poucos. Paulo também não se contenta com amizade por cartas, e eu creio que aqui, irmãos, nós temos algo precioso para nós, nos tempos em que vivemos. Ele não se contentava com uma amizade nutrida por escritos que iam e vinham. Ele quer ver, ele quer abraçar, ele quer conviver, ele quer trocar experiências com Timóteo e João Marcos. Reparem nisso. O apóstolo não queria amigos virtuais. Como isso tem a nos ensinar sobre amizade nas redes sociais, não é? Uma segunda lição, irmãos, é que sempre haverá um bom amigo a quem recorrer, com quem nós podemos contar. Em Roma, todos haviam abandonado Paulo, já vimos isso. Só Lucas estava com ele. Mas Paulo tinha ainda pelo menos Timóteo e Marcos como um refúgio. Era só ele então tomar a iniciativa de chamá-los, e ele tomou essa iniciativa. Meus irmãos, Deus em sua misericórdia sempre coloca ao nosso redor verdadeiros amigos, amigos de fé, literalmente falando. E uma terceira lição sobre esta busca por comunhão: sozinho é que nós provamos o valor do perdão. Além de Lucas, que já estava com ele, e de Timóteo, que viria ao seu encontro, Paulo também queria a companhia de João Marcos, está aí no versículo 11. O mesmo João Marcos com quem ele teve uma briga séria, causando até divisão, separação entre ele, Paulo e Barnabé. Está lá em Atos capítulo 15. Explicando melhor, irmãos, esse Marcos é aquele mesmo que o próprio Paulo anteriormente não quis levar consigo ali na sequência das viagens missionárias, pelo fato dele ter se apartado
deixado o apóstolo na mão no meio do trabalho ali da obra de Deus. Isso talvez tenha acontecido pela imaturidade de João Marcos, mas o tempo passou e agora Paulo manda trazer Marcos, dizendo assim: ele é útil para o ministério. Pensei que ele não fosse mais, mas ele é útil sim. Ou seja, irmãos, Paulo perdoou, Paulo reatou a amizade com João Marcos, o vínculo foi refeito para a glória do Senhor. Quem diria, não é? Agora, na hora da maior solidão, Paulo quer a companhia de alguém que no passado foi motivo de discórdia, rachando a sua amizade com Barnabé, uma amizade cristalizada em meio à obra de Deus. Na solidão, Paulo descobriu o valor do perdão. Aqueles que mais nos desapontam hoje podem ser os nossos melhores amigos amanhã, desde que haja perdão. Então, para combater a solidão, eu e você precisamos buscar a comunhão. Paulo nos ensina também que para combater esse mal da solidão, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Olha o que ele diz no início do verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode. Além de buscar comunhão, Paulo procurou cuidar do seu físico, né? Ele queria cobrir o seu corpo do frio. Afinal, naquele momento de solidão, tudo que ele queria, ou melhor, tudo o que ele não desejava, era adoecer. Gente, Paulo não era um super crente a ponto de não precisar se preocupar com isso, né? Não precisar de um agasalho, não precisar se proteger contra o frio. Apesar de estar tão preparado para ver o seu Senhor, é o que ele diz no versículo 8, nós não lemos, né? Ele diz: já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Apesar disso ser uma convicção profunda do seu coração, ele ainda quis ter amigos por perto. Ele achava ainda mais prudente cuidar do corpo, nos dias de vida que ainda Deus estava lhe dando, e aí ele pede a sua capa de frio. Solidão crônica, irmãos, pode tirar a força e roubar a motivação para viver. Uns perdem o apetite, outros comem além da conta, compulsivamente. Outros ficam sedentários na frente da TV, diante do rádio, expostos ao noticiário, ficam ou então na janela, ou talvez só no smartphone ali, no computador. Paulo ensina que nós podemos usar a solidão para cuidar melhor do corpo e da saúde. Isso é muito importante, mesmo neste isolamento social. Para combater a solidão, cuide do seu corpo, atente para a sua saúde física, porque isso agrada a Deus, irmão. Cuidarmos do templo do seu espírito. Um terceiro passo dado por Paulo no combate à solidão é o seguinte: ocupar a mente. Ocupe a sua mente. Na segunda parte do versículo 13, nós lemos assim, Paulo dizendo: quando vieres, traze os livros, bem como os livros. Paulo buscou comunhão, já vimos, cuidou do seu corpo, falamos também, e agora ele está preocupado em ocupar a mente. Sozinho, irmão, sabendo do pouco tempo de vida que lhe restava, ele queria ler. Ele nos ensina, irmãos, que a solidão é uma boa oportunidade para se ocupar a mente com coisas que edificam. Bons livros, bons artigos, boas mensagens, boas aulas, cursos. Quantos livros você já leu nessa quarentena? A Betel, como nós sabemos, tem a bênção de contar com uma biblioteca. Livros que edificam, livros que norteiam a caminhada. Leia, meu irmão e minha irmã, mas leia bons livros, né? Porque também existem muitos livros que não prestam. Leia bons livros, isso é fundamental para a higiene da mente, para o direcionamento no caminho certo em tempos maus. Paulo disse, traze os livros, traze a capa que eu deixei lá em Trode, na casa do Carpo, mas traze também os livros, para lidar com a solidão de modo satisfatório. Ocupe a sua mente, mas com coisas que edificam. Uma outra atitude do apóstolo no combate à solidão, irmãos, foi alimentar a alma com fé.
Irmãos, vamos nos alimentar a nossa alma com fé. Olha o que ele diz no finalzinho do verso 13: quando vieres, ele citou a capa, citou os livros, e ele fala agora: traze especialmente os pergaminhos. E no verso 17 e 18, ele fala do resultado desses pergaminhos na sua vida, quando ele diz: o Senhor me assistiu, me revestiu de forças. Eu preciso explicar isso aqui. Então veja que Paulo buscou comunhão, cuidou do corpo, ocupou a mente, e agora ele alimentou a alma com fé. Venha e traga especialmente os pergaminhos. Ele queria, irmãos, os seus pergaminhos. Sabe o que deve ser esses pergaminhos? Ele quer a sua Bíblia devocional preferida. Penso aqui, irmãos, que ele estava citando uma espécie de Bíblia com as anotações dele. Sabe aquela nossa Bíblia que a gente já anotou, já marcou? Os pergaminhos, irmãos, eram os seus escritos pessoais. Os escritos pessoais de Paulo, com talvez o Antigo Testamento em grego, não sabemos, uma suposição aqui. Nessa Bíblia escrita em pergaminhos, Paulo provavelmente fazia ali anotações, e ele queria essa Bíblia para continuar estudando a palavra. Talvez quando ele foi levado para a prisão, isso tenha ficado ali, não é? Na casa de Carpo, e ele agora pede para trazer de novo. Irmãos, a solidão é um bom momento para se mergulhar na Escritura, para se mergulhar na palavra de Deus, para ler, para reler, para escrever, para ressaltar, para passar o marca-texto, enfim, para se debruçar na palavra do Senhor. Tenho ficado muito feliz, irmãos. De vez em quando, quase toda semana eu recebo o contato, ou a ligação mesmo, ou mensagens de irmãos perguntando, para tirar dúvidas sobre alguns textos da Bíblia. E alguns até falam assim: pastor, só me desculpe, não queria atrapalhar. Mas eu falei, e sempre tenho falado: irmão, que coisa bonita, que coisa boa. Vamos pensar juntos aqui. Algumas vezes a gente responde logo porque sabemos, outras vezes a gente não sabe e precisamos pedir um tempo para o irmão, para estudo. Mas, irmãos, isso é precioso. E eu não tenho dúvida, irmãos, de que essa experiência de Paulo ali, com os seus pergaminhos, as suas anotações, se debruçando na Escritura Sagrada, tenha sido fruto dessa meditação na palavra de Deus, as palavras que ele diz no verso 17 e 18. Quando, depois de constatar que ele estava literalmente sozinho, todos o abandonaram, mesmo ali na defesa diante da corte romana, ele diz as seguintes palavras: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele estava dizendo em outras palavras, irmãos: olha, eu estou aqui mesmo, num calabouço, frio, estou sozinho, só Lucas vem aqui para estar comigo. Eu gostaria de estar pregando, gostaria de estar ao lado de companheiros na fé, mas estou privado disso. Mesmo no momento mais difícil da minha vida aqui na capital do império, eu não tive ninguém ao meu lado, mas Deus me assistiu e me revestiu de forças. Sabe por que ele disse essas palavras? Porque com certeza, irmãos, ele estava preenchido com as palavras do Senhor, com os princípios de Deus, com as promessas que estão na Escritura, e é por isso que ele pôde dizer no versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, esse distanciamento social tem servido para você fazer o mesmo, para você alimentar a alma na fé. Será que um dos propósitos de Deus nessa pandemia não é atentarmos mais para as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé no nosso Senhor Jesus? Será que um dos propósitos de Deus para mim e para você não é que cresçamos no seu conhecimento da Bíblia, irmãos, para sabermos como nos conduzir, como nos portar em todo o tempo? Devemos usar a solidão para alimentar o Espírito na palavra do Senhor, e nela acharmos força e esperança para continuar vivendo
com fé em Cristo. E finalmente, irmãos, nós vemos que Paulo combateu a solidão, curiosamente, de modo muito interessante, encontrando um ministério. Você pode dizer assim, mas Paulo, durante toda a sua vida, desempenhou o seu ministério, né? Mas eu quero repetir aqui, irmãos. Paulo combateu a solidão nos últimos dias da sua vida, encontrando um ministério dado por Deus para chamar de seu, além daquele que Deus já tinha lhe dado. Olha o que ele diz no versículo 19. É só uma amostra disso. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Revendo então, Paulo buscou comunhão, Paulo cuidou do seu próprio corpo, ele ocupou a mente, bons livros, ele alimentou a alma com fé, os pergaminhos, e por fim, ele encontrou um novo ministério para exercer, irmãos. Não temos aqui uma mera saudação nessas palavras, no verso 19, como também ele faz em todas as suas cartas. O que temos então é a descoberta de um novo serviço para a glória de Deus. Já que Paulo não podia mais viajar para plantar igrejas, para evangelizar e discipular pessoas, nem fortalecer igrejas já plantadas, o apóstolo encontrou uma outra forma de ministrar. Olha o que Deus descortina diante do apóstolo Paulo. Ele começou a escrever cartas. Aí você vai me dizer, tá. Isso parece algo tão banal, né? Mas você sabia que as cartas mais belas e instrutivas do Novo Testamento não teriam sido escritas se Paulo não estivesse preso e isolado? Se Deus, irmãos, não tivesse conduzido Paulo até a corte romana ali, se pelos propósitos eternos de Deus, as mãos e os pés do apóstolo não estivessem ali algemados, presos, nós talvez não teríamos as cartas de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas que estão canonizadas, 5 das quais foram escritas da prisão. A primeira vez na prisão ele escreveu Efésios, Filipenses e Colossenses, e também Filemão. A segunda vez na prisão ele escreveu 2 a Timóteo. A solidão, irmãos, pode ser um grande momento para, dirigido por Deus, encontrarmos um ministério que vai marcar vidas para sempre. Irmãos, o crente é um ser que merece estudo, não é? É aquela história que já citamos nas nossas devocionais, que o cristão, acho que é o reverendo Felipe Fontes que pregando disse isso, que o crente é aquele único ser na face da terra que pode ao mesmo tempo estar confuso e em paz. É isso aqui, irmãos, que estamos vendo agora no apóstolo Paulo. Ao invés de se amargurar, ao invés de se revoltar, que tal buscar de Deus um novo serviço na sua obra, aproveitando daquilo que Deus tem nos colocado à mão? Pode ser escrever também, mas pode ser mandar mensagens que de fato edificam, levando as pessoas a Cristo. Pode ser orar, o ministério de oração. Pode ser contribuição. Pode ser fazer discípulos. Você já parou para pensar nisso? Que você pode, utilizando das redes sociais, discipular alguém, estudar a palavra com alguém. O isolamento não significa impossibilidade, deve significar oportunidade. Use a solidão para encontrar um ministério significativo, talvez um novo ministério, ou talvez ampliar o ministério que Deus já tinha lhe dado, que de uma outra forma e em outro momento talvez você não conseguiria realizar. Façamos como Paulo. Vamos relembrar? Busquemos comunhão, cuidemos do nosso corpo, ocupemos a nossa mente, alimentemos a alma com fé, tenhamos os olhos abertos para novos ministérios. Mas antes de terminarmos, eu preciso dizer bem objetivamente algo mais. Eu e você precisamos admitir que nos sentimos sozinhos. Por incrível que pareça, para a grande maioria das pessoas, esse é o ponto mais difícil. Nós geralmente relutamos em admitir isso, em reconhecer que a solidão em nossa vida cresce, como se isso fosse um sinal de fraqueza, ou então como se isso não fosse importante, não merecesse a atenção da nossa parte. Será que você tem vivido com esse conflito
da solidão, mas nunca admitiu isso verdadeiramente aos pés do Senhor, em oração, na dependência da ação de Deus. E além de admitir, nós precisamos identificar a causa da solidão na nossa vida. Por que é que você se sente sozinho? Primeiro, será porque o seu coração é orgulhoso demais para pedir ajuda, para contar com os dons e talentos de mais alguém? É isso? Segundo, será que a sua solidão é fruto de um pecado seu cometido, não confessado, não tratado segundo a Escritura, que faz a sua alma se sentir sedenta, angustiada, apertada? E aqui cabe uma palavra sobre autocompaixão. Muitas vezes a solidão é a forma de algumas pessoas dizerem assim: olha gente, eu estou sozinho, e vocês são os culpados por isso, viu? É a pessoa sentindo dó de si mesma. Tem muita gente assim. É a pessoa que se considera vítima de todos, e como eu já disse em outras vezes, irmão, irmã, isso é satânico. Nós devemos ter muito cuidado com isso aqui, isso é pecado. Precisa ser tratado do jeito que Deus quer. Terceiro, será que você precisa de auxílio médico, de medicação, para ajudar nesse processo? Mas você não tem dado atenção a isso, e tem tentado levar tudo de qualquer jeito, na marra, empurrando, como se diz, as coisas. Cuidado, quem sabe que você precisa de auxílio médico. E quarto lugar, será que você não se sente só porque falta despertar para a necessidade dos outros ao seu redor? Uma boa maneira de se lidar com a solidão, depois de tratá-la diante de Deus, é encontrar um outro solitário e lhe estender a mão. Enfim, irmãos, algumas coisas precisam ser mudadas quando se quer vencer a solidão. Essa companhia indesejada. O solitário precisa mudar a sua atitude em relação à vida. É verdade que algumas causas da solidão são involuntárias, mas seja qual for a solidão e qual for a situação, só o desenvolvimento de uma vida de profunda comunhão com Deus pode trazer plena paz, segurança e a superação da solidão, porque os vazios da nossa vida são muito grandes, irmãos. Alguém já disse que há um vazio dentro de nós que só Deus pode e é capaz de preencher. Por isso nós podemos e devemos cantar em alto e bom som, com alegria, que nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, é a graça de Deus que nos basta. Nós precisamos assimilar essa verdade, irmãos, de que nas madrugadas frias da vida, na solidão da estrada, no abismo mais profundo, é a graça do Senhor que nos mantém. Vamos cantar isso? Você se lembra, irmãos, do testemunho do salmista que disse assim: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, ainda que isso aconteça, é um cúmulo, né? É o cúmulo, mas ainda que isso aconteça, o Senhor me acolherá. Você se lembra quando Moisés perguntou a Deus quem é que estaria com ele ao seu lado naquela tarefa de conduzir o povo no deserto? Ele disse, Deus lhe disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, antes de nós orarmos para encerrar o culto, nós vamos cantar. Vamos dizer isso: o Senhor nos acolhe, é a graça dele que nos basta, a presença dele conosco é real. Vamos cantar para a glória do nosso Deus, consagrando as nossas vidas. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante,
toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Convido você a orarmos. Feche os olhos. Vamos falar com o nosso Deus, cuja presença conosco é uma realidade abençoada. Ó Deus e Pai, nós queremos, como cantamos agora, rogar ao Senhor, aperfeiçoa-nos, ó Pai. Molda o nosso coração, na certeza de que nós, na verdade, nunca estamos sós. Como diz aquele cântico antigo, não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ainda que todos se ausentem, ainda que aqueles mais chegados partam, o Senhor permanece ao nosso lado, porque Tu és o Deus conosco, o Emanuel, o companheiro fiel. Glórias sejam dadas ao Teu nome, ó Deus. Ajuda-nos a superar, ainda mais nesses dias, ó Deus, tão difíceis, a dor da solidão, as consequências dela, porque ela, ó Deus, vai contra o projeto do Senhor para nós. Abre os nossos olhos, ó Deus, para enxergá-la, para admiti-la e para tratar dela conforme a Tua palavra. Que o exemplo de Paulo nos inspire e que, ó Deus, o Senhor ao nosso lado nos injete força, renovando o nosso vigor para a caminhada em todo o tempo. Obrigado, ó Deus, porque estamos certos de que o Senhor vai à nossa frente, está ao nosso lado,
caminha conosco, age em nós, dentro de nós, pelo Teu Espírito que em nós habita. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sobre nós estejam, sobre nós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um fraterno abraço, irmão e irmã.